Bom, pessoal, eu sou o Adroaldo, eu tô aqui com o Alex, o Yuri e o Daniel. Nós estamos cursando o terceiro semestre na faculdade Engenharia Civil e foi solicitado para nós uma peça bidimensional, sendo que nós temos que achar sobre o seu centro de massa e falar sobre os seus cálculos, né, até chegar nesse centro. Então eu vou passar agora para o Alex, ele está mais por dentro do assunto e vai dar uma palhinha para nós. Então, bem como o Adroaldo colocou, nosso trabalho interdisciplinar da engenharia era ter um esboço de uma peça onde a gente fez um trapézio, uma peça bidimensional, onde a gente deveria utilizar cálculos e achar o centro da massa para poder equilibrar ela num pedestal. Então, como nós podemos ver, nós temos um gráfico da peça no eixo das abscissas x e y, onde, como a peça era bidimensional, a gente pôde transformar ela num retângulo e um triângulo. O retângulo de medida 14,5 de altura e base de 10 centímetros. O total da altura da peça era 21,5 centímetros. Ou seja, diminuindo os 14 do retângulo, os 7 centímetros seria a altura do triângulo. De base, vezes os 10 centímetros. Então, para a gente conseguir fazer o centro da massa, nós teríamos que ter a área do retângulo, a área do triângulo, a coordenada x do retângulo, coordenada y do retângulo, coordenada x do triângulo e coordenada y do triângulo. Bem, como a gente ia fazer isso? A área do retângulo, a área nada mais é que base vezes altura. Se a gente voltar aqui, a área do retângulo é 14,5 centímetros, que é a altura, vezes 10 centímetros, que é a base. 14,5 vezes 10, 145 centímetros. Essa seria a área do retângulo. A área do triângulo é um pouco diferente, porque é base vezes altura dividido por 2. Ou seja, a base do triângulo é 10, a altura é 7, 10 vezes 7, 70, dividido por 2, 35 centímetros. Agora vamos para as coordenadas. Coordenadas x do triângulo, referente à metade da sua base. Ou seja, se a base é 10, a coordenada x é 5. Podemos verificar com a linha vermelha. A coordenada y. Coordenada y também é a metade da sua altura. Ou seja, 14,5 dividido por 2 são 7,25. Segue mesmo a linha vermelha. Ou seja, as nossas coordenadas estão na linha vermelha, que seriam a metade o centro do retângulo. Agora nós temos que achar o centro do triângulo. O centro do triângulo, que é um pouquinho diferente. Como o triângulo é uma peça não totalmente com essas medidas certas, é 1/3 da base total do triângulo, ou seja, a base é 10, 1/3 é 3,33. Como podemos verificar. Já a coordenada y do triângulo seria 1/3 da altura do triângulo. 1/3 da altura do triângulo, a altura é 7 dividido por 3, a gente teria 16,83. Ou seja, é os 15 centímetros do retângulo mais os 7 dividido por 3, que é 1/3 da altura do triângulo. Só que daí, como ela está no eixo da abscissa y, tem que somar os 15. Ou seja, a gente obteve os 16,83. Agora, para conseguir o centro da massa, a gente elaboremos um quadro, na verdade, onde a figura 1, figura 2, a área da figura 1, a gente só vai preenchendo com os valores, a área do retângulo, que é a figura 1, como pode verificar, a área do retângulo, 145 centímetros. A figura 2, a área, 35 centímetros. Total, é a soma das duas áreas, 180. Coordenada x do retângulo. Também temos aqui 5. Coordenada y do retângulo, 7,25. Coordenada x do triângulo. Coordenada x do triângulo, 3,83. E coordenada y, 16,83. Agora a gente vai para a utilização da fórmula que pedia na nossa tarefa, que era esta fórmula aqui. Ou seja, utilizando a fórmula, a gente vai ter as medidas, os resultados, onde na primeira tarefa era a multiplicação da coordenada x
vezes a área, 725. Coordenada y, mesma coisa, os 3,33 vezes a área. Somando as duas, a gente tem o total. Na coordenada y, a mesma coisa, só perante y. Multiplicação, teremos o resultado. Utilizando a fórmula nada mais é que a coordenada x é o resultado vezes a área total. Ou seja, o primeiro resultado, 841,55 da coordenada x, dividido por 180. Obtivemos 4,67. Na coordenada y, resultado dividido pelo 180 da área. Obtemos 9,31. Vamos verificar agora se deu certo. Coordenada x, 4,67. Aproximadamente perto do 5, que seria a linha amarela, 4,67. Coordenada y, 9,31. Ou seja, obtemos perante ao 10. Então, o nosso centro da peça seria esse ponto amarelo. Agora, nós fizemos um esboço aqui na peça. Pode dar uma chegada aqui para nós ver se as medidas estão batendo, né? Que no caso, a coordenada x é 4,67. A gente botando a régua vai dar 4,60 pouquinho, 65, 67. A altura seria 9,31, a mesma coisa, 9,31, 30 e poucos. Ou seja, para equilibrar a peça, a gente vai fazer um teste agora, que o nosso ponto central seria ali, né? Vou botar aqui no meio. Peça equilibrada. Se quiser dar uma filmada por baixo para ver como está bem no centro da peça. Não sei se consegue aparecer bem, né? Chega mais perto, acho que, né? Pra ver, né? Dá sim. Eu acho que bota uma luz, daí que o pessoal consegue ver melhor. Gira pra lá, que é a luz no lado de lá, que daí aparece a linha de lá. Acho que não a luz, não o celular tu aqui. Aí, fechou. Aí, ó. Como pode ver, peça equilibrada, a gente com o centro da massa. Então os cálculos todos deram certo. E a nossa conclusão do trabalho era essa. Um agradecimento a todos. Se puder dar um like aí. Valeu.